Vamos abrir em Provérbios, Provérbios 3:5. Confiança em Deus é o título. Deus é um grande Deus, mas Ele é em espírito. Ele não se manifesta aos nossos olhos, não se mostra aos nossos olhos, e é de propósito porque Ele faz isso. Realmente, Ele quer que cada um de nós nasça do espírito para que possa o ver ou entender. Às vezes torna-se para nós difícil, por isso é que há tantas culturas, tantas religiões, tantas formas de tentar buscar a Deus ou ir para mais próximo de Deus, buscando coisas mais, como direi, mais físicas. Quer através de estátuas, quer através do processamento de alguns rituais, porque pensam que assim podem chegar perto de Deus, quando Deus já fez tudo para nós chegássemos perto dele. Nós temos que entender que se Deus não quisesse, nós nunca saberíamos dele. Se Deus não nos abrir os olhos, nós não vamos ver. Não vamos conseguir entender. Então tudo está, e sempre esteve, e sempre estará nas mãos de Deus. Mas cabe a cada um de nós ter esse relacionamento com Deus para se aproximar dele. E veja o que está aqui escrito em Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não te percas nos teus próprios pensamentos. Muitas das vezes nós idealizamos de como Deus será. Talvez uma das primeiras coisas que nos preocupamos é como é que Ele será fisicamente. Nos esquecemos que Ele se quer aproximar de nós espiritualmente. E Ele quer que o nosso espírito fique ativo para com Ele, para que o possamos entender melhor. Às vezes, para nós, isso torna-se difícil, se não impossível, se nós não buscarmos a Ele. Eu tenho dito isto durante vários anos, que a nossa busca tem de ser algo individual. A nossa busca por Deus tem que ser algo muito pessoal. Nós queremos estar com Ele, nós queremos entendê-lo, compreendê-lo. E à medida que o buscamos, à medida que Deus se revela a nós e nos mostra mais coisas. Uma das linguagens que o Espírito Santo utiliza é realmente os sonhos, as visões, profecias. Deus quer falar com o seu povo. Deus às vezes põe pessoas que nada têm a ver com o reino de Deus a falar para nós e de repente quando a pessoa fala parece que luz se acende dentro de nós. Foi Deus que falou connosco. Outras das vezes foi alguma coisa que estávamos a ouvir, quer na televisão, na rádio, e de repente o que aquela pessoa falou despoltou água. Às vezes uma passagem, um sítio que nós vemos, algo que nos faz lembrar de alguma coisa. Deus falou connosco. É da vontade de Deus comunicar connosco, é da vontade de Deus andar connosco. Mas para isso, tem de começar por nós. Se nós não fizermos nada, Deus também nada vai fazer. Porque Ele já fez tudo por nós. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas cabe a nós ir buscar essas bênçãos e entender. Ouça, você entender determinada coisa é uma bênção. Deus lhe dar sabedoria para poder resolver um assunto é uma bênção. Não é por acaso que às vezes quando eu dirijo às pessoas, quando acabo reuniões, quando me despeço de alguém, eu digo sempre muitas bênçãos. Porque
o meu desejo para com as pessoas é que todas as pessoas, todos os irmãos, é que recebam mais de Deus. Porque receber mais de Deus e mais de Deus, você está numa comunhão íntima com Ele. Essa comunhão íntima com Ele faz toda a diferença. Faz toda a diferença na sua vida, faz toda a diferença na vida da sua família. Você tem que entender, a vontade de Deus é nos abençoar. Mas se você ler a Bíblia Sagrada, vais ver que todos os homens que buscaram a Deus tiveram isso. Ou aqueles que mesmo que foram chamados por Deus, obedeceram a Deus. E por isso foram abençoados. Nunca foi por um homem ou uma mulher não fazer nada e por causa disso foi abençoado. Não. E não estou a fazer nada, eu não estou a falar de fazer o bem que você deve fazer, de ajudar o próximo que você deve fazer. Eu não estou a falar nada disto. Eu estou a falar de uma busca por o Deus Altíssimo, pelo Deus Todo-Poderoso. Uma busca pessoal. Onde é que o encontrará? Se o buscar, você vai o encontrar. Mas tem que o buscar. Tem que confiar nele. Os seus pensamentos, a sua maneira de pensar, eu lhe digo já que está errada. Mas você não sabe o que eu estou a pensar. Ouça. Pela experiência que eu tenho tido, grande parte das coisas que nós pensamos estão erradas. Eu vou-lhe dar o exemplo, às vezes nós deparamos com uma determinada situação, nós perante essa situação não pensamos o melhor, imediatamente pensamos sempre o pior. Pensamos que não vai dar, não vai resultar, não vai funcionar, pensamos sempre o pior, o que é totalmente mentira, porque nós temos Deus. Vai funcionar, vai dar, vai resultar. E se você conseguir alterar a sua maneira de pensar, eu acredito mesmo dizer que você se torna um filho de Deus. Porque a sua maneira de pensar alterou por completo. Realmente Deus agarra e fala disso a um homem que andou com Moisés, que era servo de Moisés, que estava sempre com ele, fazia e obedecia o que Moisés dizia, mas que depois, à morte de Moisés, ele se tornou o primeiro entre todo o povo de Israel. E de quem eu estou a falar? Eu estou a falar de Josué, e vamos abrir em Josué 1:8. Já vos falei sobre este versículo, mas é importante nós lembrarmos a palavra de Deus, porque se não lembrarmos a palavra de Deus, vai ser complicado para nós. Aquilo que nós mais ouvirmos, aquilo que nós mais somos bombardeados, é isso que vai influenciar a nossa vida. Se você deixa-se influenciar por coisas negativas na sua vida, você vai ser influenciado negativamente. E então, o que você ouve falar de doenças, você se torna doente. O que você ouve falar com os outros, está a acontecer isto, a um, a outro, e aquele. Você não... O que você ouve vai influenciar o seu corpo, porque você depois vai acabar por falar aquilo que os outros falam. Se você falar e tiver sempre a falar sobre cura e tiver o seu corpo vai ser influenciado para isso, você vai acabar por falar que está curado pelas pisaduras de Jesus e o seu corpo vai ser alterado por causa disso. Josué 1:8 é completamente a vontade de Deus a falar para um homem que não mostra só para um homem, mas mostra para todos os seus filhos como devem andar. A nossa maneira de viver tem que ser moldada pelo que a Bíblia diz. Eu não estou a falar dos 10 mandamentos, eu estou a falar de um relacionamento com Deus. Porquê que eu estou a falar por isso? Porque
tentar viver uma vida cristã é difícil. É mais fácil vivê-la com Deus. Porque se você disser, eu não quero pecar, mas se você estiver com Deus e Deus estiver a influenciar a sua vida, você não vai pecar. É completamente diferente fazendo um esforço para tentar ser cristão, ou antes viver na harmonia com Deus e por causa de você estar com Deus, você não peca. É completamente diferente. Nem esforço você faz. Porque a influência que está na sua vida é o próprio Deus e não é a influência do mundo, nem a influência das outras pessoas, nem a influência do que os outros pensam, de como o mundo está, o que está a acontecer, não é influência nada disso. A sua influência é o Deus Altíssimo. Confia no Senhor. Veja o que é que Deus disse a Moisés: não se aparte da tua boca o livro desta lei, não se aparte da tua boca o livro, a Bíblia. Na altura, alguns só pergaminhos tinham sido escritos por Moisés. Mas ele disse: não se aparte de ti isto. Não se aparte o livro desta lei. Mas ele diz: da tua boca. Nós precisamos de boca para ler um livro? Não. Mas claro, o que Deus está a tentar dizer é para falarmos o que está escrito. Por isso eu vou voltar a ler: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. Há livros que são bons, mas há livros que são maus. Há livros que nos influenciam para o bem e há livros que nos influenciam para o mal. Assim como filmes, assim como tudo o resto. O que é que eu quero dizer com isto? O espírito que está no filme, o espírito que está no livro, vai influenciar a sua vida. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que a influência é de paz e é uma influência boa, que lhe traz paz, que lhe traz confiança, que lhe traz força, que lhe diz que vai para a frente, que eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Enquanto outros livros falam em derrota, 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 derrota. Não é por acaso que Deus sabe muito bem o que é que está a falar. Ele está a dizer: não se aparte da tua boca a minha Bíblia. Continua a falar o que eu falei para ti, para que seja bênção para a tua vida. Põe as palavras que estão faladas na Bíblia Sagrada na tua boca. Fala o que eu disse. Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e para as suas pisaduras nós já fomos sarados. É Deus que enche a nossa boca de bens. Ouça. Deus diz: minha é prata, meu é o ouro. Tudo é dele. Você pode ter mais ou menos, depende da sua confiança em Deus. O que eu vos quero fazer pensar é que influência está na sua vida. Se você está a passar por uma altura difícil, se você está a pensar por uma altura em que parece que está tudo a virar-se contra si, onde você está em opressão, está em depressão, a influência que está na sua vida não está Deus, mas está o diabo a tentar fazer isso. E você pode dizer: não, mas eu tenho Deus, eu tenho Deus, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou salvo. Sim, mas à medida que você deixa pensamentos chegar à sua cabeça que influenciem a sua vida, você está a deixar que o diabo fale para si e influencie a sua maneira de viver e pensar. Mesmo sendo cristão, você tem que ter cuidado com o que pensa, com o que deixa chegar à sua cabeça.
Uma vez foi-me dado um exemplo e realmente nunca mais esqueci isso. Realmente é muito fácil apagar um fósforo, mas é difícil apagar uma mata a arder. Mas tudo começa com um pequeno fogo. E realmente se você deixa chegar à sua cabeça uma determinada linha de pensamentos e alimenta esses pensamentos, pois vai ser mais difícil sair da sua mente do que antes, quando eles primeiro vieram, você o tivesse logo rejeitado. Nada do que o homem faz começa por uma ação só, mas começa tudo por pensamento. Adultério começa por pensamento. Adultério começa com comparar a esposa com outra pessoa. Comparar o esposo com outra pessoa. E aí começa o adultério. Mas eu já estou a aturar fazendo isso. Não. Você está a deixar começar tudo na sua cabeça. Depois vai aparecer na sua vida alguém que lhe estima, alguém que você diz que me compreende, que ouve-me. Coisas que o seu cônjuge não está a fazer. E porque você está a deixar que isso aconteça, você não rejeita imediatamente. Você está a criar dentro de si a semente do adultério para que possa o adultério acontecer. Desde aí até o adultério consumado, que começa tudo na sua mente, até que você realmente começa a pensar sobre isso e peca na sua mente, você já adulterou até consumar o ato fisicamente. Tudo começa com pensamentos. Tudo. Roubar, matar, destruir. Começa tudo com pensamentos. Agora, o que é que você faz com os pensamentos que vêm à sua cabeça? Faz toda a diferença. Chegam pensamentos e dizem, não, você não vai conseguir, mas Deus diz, tudo podes, naquele que te fortalece, que sou eu. O que é verdadeiro na sua vida? O que é verdade? Deus? Ou o mundo ou o diabo que tenta influenciar a sua vida? O que é que você quer decidir? Se você quer ajuda, eu lhe digo, substitua o que você lê, o que você ouve, por palavras de vida eterna, que são as palavras da Bíblia. Mude a sua maneira de pensar ao você ver e ouvir exemplos reais de coisas que aconteceram a homens e mulheres que andaram com Deus, que foram abençoados. Mude. Porque então a sua desconfiança em Deus se tornará em confiança em Deus. Que é completamente diferente. E então você já não anda com esforço para andar, você anda porque confia em Deus. E sabe que Ele está lá consigo, a cada momento, a cada altura, a cada segundo da sua vida. Eu tenho visto muita coisa acontecer com pessoas à minha volta. As mesmas coisas que o diabo tenta pôr em mim, mas de que ele não tem conseguido pôr. Porquê? Porque Deus é poderoso e eu tenho seguido o que Deus diz. Resisti ao diabo que ele fugirá de vós. Eu pergunto, você está a resistir ao diabo na sua saúde? Você está a resistir ao diabo nas suas finanças? Você está a resistir ao diabo no seu casamento? Você está a resistir ao diabo nos seus filhos? Ou você vai justificar aquilo que está a acontecer como, pronto, aconteceu. Aconteceu naquele vizinho, no outro vizinho. Aconteceu, é fruto, já viu como é que o país está? Só você arranja justificações do mundo para tudo o que acontece.
você está a justificar com as coisas do diabo e não com justificar com as coisas de Deus. Justifique a sua linha de pensamentos com algo que exista da Bíblia, com um versículo da Bíblia. Justifique a sua linha de pensamentos. E se você encontrar esse versículo que justifique você estar mal, então tudo bem. Mas dificilmente eu lhe digo que isso irá acontecer. Porque até Deus diz que aqueles que estão mal, aqueles que fizeram errado, vinde a mim, todos estáis fracos e oprimidos, que eu os aliviarei. Tomai o meu fardo, que é suave. Vocês entendem que em tudo é livramento vem de Deus, pela nossa confiança em Deus. Não é no mundo. Eu agora vou conseguir, porque pronto, agora eu tenho um incentivo do Estado. Não, eu agora vou conseguir, porque já viram quanto dinheiro é que eu tenho no banco? Não. Eu agora vou conseguir, porque o país está numa maré em alta, está tudo bem, e então eu vou conseguir vencer. Não tem nada a ver com isso. Você está errado. Você pode estar no país mais pobre e você estar bem. Ou você pode estar num país mais rico e você estar mal. A diferença é onde você põe a sua confiança. Você põe a sua confiança em quê? No mundo, nas circunstâncias, nas coisas. Não, eu estou bem de saúde porque eu sinto-me tudo bem, está tudo bem. Não, eu estou bem, eu estou forte, graças a Deus, está tudo bem. Mas a sua confiança está a pôr os olhos de como o seu corpo se sente, não em Deus. Eu tenho ouvido montes de relatos de situações, eu não quero falar e não gosto de falar negativamente. Montes de pessoas que me trazem e dizem que estava assim, que estava assado, estava agora, montes de situações. E eu dentro de mim tenho que rebater tudo aquilo que eu ouço, rebater tudo aquilo que eu ouço com a palavra de Deus. É exatamente como quando o diabo tentou a Jesus e ele falava coisas para tentar Jesus mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de falar, mas Jesus sempre batia no diabo com a palavra de Deus. E você tem que fazer o mesmo. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que nos tenta influenciar negativamente. Maior é aquele que está em nós. Pare. Você não vai conseguir parar de ouvir, porque você está no mundo e as pessoas falam, e a televisão fala, e a rádio fala, e as pessoas falam, e toda a gente fala. E você, muitas das vezes, tem que ouvir. Agora, o que é que você faz com isso que está a tentar acender dentro de si? Você apaga ou incendeia ainda mais? Não foi por acaso que Deus disse a Josué: persiste em ler, persiste em meditar. Sabe o que é meditar? Pensar sobre. Você já arranjou, por exemplo, um versículo de cura, você já pensou sobre ele? Mas pensou realmente muito sobre ele? Leu e pensou bastante sobre ele? É muito importante fazer isso. Eu às vezes estudo cura divina. Porque eu vejo versículo atrás de versículo, procuro versículo atrás de versículo para justificar cura divina. E ouçam, eu não consigo ver as coisas de outra forma. Por muito que eu tente, eu não consigo. Muitas vezes há pessoas que tentam arranjar na Bíblia justificação para a doença. Dizendo, Samuel... Não foi Samuel, eu peço perdão. Não foi Samuel. Dizem que Paulo, por causa de ter ficado cego,
possivelmente seria o espinho na carne, a qual ele orou 3 vezes ao Senhor, para que desviasse dele, mas depois ele diz que Deus lhe tinha dito que a graça de Deus lhe bastava. Então quer dizer, ele dizia, então quando eu estou fraco, então estou forte. Você entende? Eu estava a falar sobre um outro homem, eu penso que é Eliseu. Eu peço desculpa. O que é que aconteceu? Eliseu morreu doente. E quando morreu, meteram numa cova. A unção que estava no corpo dele era tão forte, tão forte, tão forte, que enterraram outro morto por cima dele sem querer. O outro morto, quando caiu nos ossos dele, ressuscitou imediatamente. Você tem de ver uma coisa. É da vontade de Deus a cura. É da vontade de Deus a libertação. A ressurreição. É da vontade de Deus. E você tem que entender, se é da vontade de Deus para estes homens e para estas mulheres que andaram com Deus, também é para nós. O próprio Lázaro foi de propósito que ele teve 3 dias morto. Foi de propósito. Porque toda a gente sabia que ao final de 3 dias o corpo já está em decomposição. Qual é a salvação que pode haver para um corpo assim? Nenhuma. No entanto, Jesus disse, sai para fora. E ele saiu e ressuscitou. O poder está e sempre esteve e sempre estará nas mãos de Deus. Do nosso Deus. Não torne o seu Deus pequenino, porque Ele não é pequeno. Ele é grande. Muito grande. Então, o que fazer? Deixe de ouvir certas coisas. Eu, por exemplo, eu consigo ouvir porque é difícil já de me moverem em relação a certas coisas. Há coisas que eu consigo ouvir. Mas se você não consegue ouvir, pare de ouvir. Afaste dessas pessoas. Se alguma pessoa chega ao pé de si e lhe vai contar alguma coisa que você não sabe, desculpa, eu estou com pressa, desculpa, e você vai. Fortaleça-se primeiro. A confiança em Deus. A certeza que Deus vai operar na sua vida e está a operar na sua vida. Pois muitas das vezes não vem uma coisa só. Se o diabo quiser atacar a nossa saúde, ele não ataca só com sintomas o nosso corpo. Ele ataca com informação também. Sabes o que é que aconteceu? A pessoa tal começou-lhe a doer os cabelos. Foi impressionante. Depois de lhe doer os cabelos, foi sei lá o quê. E depois assim começa-lhe a doer os cabelos. Não sei se isso é possível, mas pronto. Eu estou a dar um exemplo. Eu não quero falar de algo realmente físico. Depois disso acontecer, o diabo mete os sintomas, tenta imitar aquilo, tenta trazer mais informação para nos fazer derrotar, para nos fazer cair, para dizer que não funciona a cura divina na nossa vida. Você está com informação errada na sua vida. Por isso, vai levado a fazer coisas erradas e a falar coisas erradas.
Fala o que é certo, confie no Senhor, que Ele tudo fará. Pare de se lamentar. Ouça. Em toda a experiência que eu tenho tido, quanto mais você se lamentar, mais você vai ouvir as próprias palavras que você vai falar, mais derrotado vai ficar, mais lamentar vai outra vez fazer, mais derrotado outra vez vai ficar. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Fale palavras de vitória para que o seu corpo se mova para a vitória, para que a sua vida se mova para a vitória. Eu estou a vencer em todas as áreas da minha vida. Diga isso em nome de Jesus. Eu estou a vencer nas minhas finanças. Eu estou a ganhar mais do que alguma vez ganhei. Eu estou cheio de saúde. Eu tenho mais saúde agora do que quando eu tinha, quando era jovem. Glória a Deus. O meu casamento está mais fortalecido que nunca. Os meus filhos estão servidos ao Senhor mais do que nunca. Estou a fazer da vontade do Deus Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Nenhuma alma soberana praga alguma escrata em mim. Fala o que a Bíblia diz e você terá o que ela fala que eles tiveram. Bênção, sem limite. Mude para que Deus o possa abençoar. Porque muitas das vezes não é o diabo. Somos nós próprios que não deixamos que a bênção chegue até nós. Não confiamos no Senhor.